Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao canal ECD Reconstrução. Galera, hoje estamos indo para a quarta parte do vídeo sobre genética dos canários com Sérgio Nicolau, que é simplesmente um veterinário, criador e juiz da FOB. Beleza, meus amigos? Vamos embora para a palestra, galera! Grande Emerson, muito obrigado, meu amigo. Emerson, na questão de diferenças de qualidade entre sexos da mesma ninhada, da prole do mesmo casal, muitas vezes está relacionado com características influenciadas pelo sexo ou restritas ao sexo. São dois tipos de transmissão genética. As restritas ao sexo, por exemplo, um pássaro macho vai possuir mais brilho que uma fêmea. A fêmea tem uma tendência de possuir mais melanina e mais envoltura do que os machos. Então, essas são características restritas a, ao sexo que, de acordo com determinada característica, você tem um fenótipo para o sexo. No caso aí, é muito comum que as fêmeas tenham um lipo abaixo, tá? Dos machos. Mas você, criador, campeão de amarelo, já sabe disso. Então a questão que você está me falando é de uma fêmea que deve ser muito mais fraca em comparação com as outras fêmeas do seu plantel. Pode ser que os machos herdaram as características positivas e ela não. Se for características recessivas, pode ser que ela porte essa característica. Aí aconselho você estar fazendo um acasalamento fechado. Caso for característica dominante, pode ser que ela nem porte, ela é uma peça a ser descartada para o trabalho. Você vai saber só fazendo um retrocruzamento aí, ou com os pais ou com o irmão. E assim, você vai descobrir se ela é fraca porque o fator quantitativo não foi com a cara dela, se ela é fraca porque ela faltou algum gene recessivo, ou se ela é fraca porque ela faltou algum gene ou alguns genes dominantes. Boa noite, Cristiano. A melhor forma de conseguir um ótimo lipocromo no dorso é utilizando pássaros com um ótimo lipocromo no dorso. A questão aí é que a gente precisa de duas características, né? Você não está querendo só uma característica. Senão seria fácil. Serginho, eu quero mais lipocromo no dorso, eu adquiro, eu trabalho com pássaros com um ótimo lipocromo no dorso. Só que no caso aí que você me cita, do cobre nevado, que é uma luta há anos, a gente não pode ter só lipocromo no dorso, a gente tem que ter lipocromo no dorso e negro. Como que a gente faz para conseguir as duas coisas juntas? Não é fácil. É um trabalho quantitativo de duas coisas. Quando o que eu cito o termo é o seguinte: vamos enumerar. Um pássaro que o negro dele, de 0 a 10, é 8. E o lipocromo no dorso, como você cita, né, que é a qualidade de nevadismo do pássaro, é de 0 a 10 é 4. A gente acasalando com um pássaro bem nevado, que, que tem um lipocromo no dorso, de 0 a 10 vamos considerar que esse nevadismo seja 8. Já o negro dele é muito abaixo. Vamos colocar que de 0 a 10 o negro dele é 4. Então ficou o contrário. Um ficou 8 de tipo e 4 de lipocromo, outro ficou 4 de tipo e 8 de lipocromo. Na teoria quantitativa, 8 mais 4, 12, divide ao meio dá 6. A gente tiraria pássaros 6 de tipo, 6 de melanina e 6 de categoria, 6 de lipocromo no dorso. Isso seria a média desse acasalamento. Mas conforme a curva de Gauss, isso pode variar para um lado, como pode variar para o outro. É claro que em menor quantidade. Então, se a gente tirasse 100 filhotes desse acasalamento, 50 filhotes seria uma média 6, tanto de uma quanto de outra característica. 10 filhotes seria 7 e 6. E 10 filhotes seria 6 e 7. Outros 10 filhotes seria 8 e 6. E outros
10 filhotes seriam 6 e 8, e assim por diante. Então, resumindo, como faria? É um trabalho a longo prazo de acasalamentos que você compensa uma característica com a outra, e quanto maior é o valor de uma característica, menos você vai ter que trabalhar. Ou seja, não adianta eu pegar um canário muito ruim de tipo, ótimo de categoria, e passar um negrão amosaicado. Você vai tirar o peru, como já citei no áudio acima. Se você não ouviu, você me peça que eu localizo aí para você esse áudio. Aí você vai tirar o peru, você não vai fazer nenhum nem outro. Então você tem que buscar o pássaro negro com a melhor qualidade de lipocromo, com o pássaro ótimo de lipocromo, com a máxima qualidade de negro, que seria o casalamento ideal. O que o pessoal costuma complicar a situação é utilizando intensos. E no intenso, ele mascara, porque o intenso é um gene epistático, ele mascara a visualização do nevadismo e do mosaicismo. E assim você trabalha um ótimo intenso sem shimmer, só que ele vem de mosaico. E já atrapalha todo o trabalho novamente. E nisso é um acasalamento que eu uso muito há anos, nevado com nevado. Boa noite, Sandro. O isabelino é o, é o primeiro exemplo de crossing over que acontece nos canários, né? O que é o crossing over? O crossing over é quando genes que estão na mesma parte do fichário, lembra lá das divisões do fichário? Genes que estão no mesmo cromossomo têm uma dificuldade maior de, se, de ser transmitido separados. Então, o isabelino, você consegue combinar duas mutações juntas do mesmo cromossomo, que é a mutação ágata, que ela é sexo ligado, e a mutação canela, que também é sexo ligado. Quando você consegue juntar o ágata com canela, você forma o isabelino, que ele tem o desenho, a característica de distribuição de desenho e envoltura na plumagem do ágata, e a tonalidade castanha, a tonalidade marrom do canela, né? O padrão de concurso é um bege, mas o bege vem do canela na forma de ágata. Então é a junção do ágata com o canela, a gente tem o isabelino. A forma de acasalar é, é do bicho, vai depender do plantel, do caso de caso. Aí já não basta, não importa como ele foi feito. Já temos ali o isabelino, é, ele não vai dividir a partir do isabelino, você não vai tirar um ágata ou um canela, não vai repartir sozinho ali os alelos, né? Então já o isabelino e isabelina, a partir disso, a gente soube como ele foi feito. Agora, casalando, a gente não precisa saber mais como ele foi feito, basta a gente dar o trabalho de acordo com o que pede o standard da cor, que é o que o manual pede. Boa noite, Tito. Tudo bem, meu amigo? Tito, o que eu falaria para todo mundo que não tem conhecimento de genética é não inventar moda. Só deve inventar moda quem tem um mínimo conhecimento de genética. Então, no caso do iniciante, caso ele queira inventar moda, ele invente num trabalho à parte, para ter conhecimento, para ver o que, que nasce, o que, que sai, o que aconteceu. Agora, buscando resultado em concurso, vejo muitas pessoas aí fazerem alguns acasalamentos, buscando coisas que a probabilidade de acontecer é a mesma de ganhar na Mega Sena. Então a gente tem que facilitar a probabilidade, trabalhar com uma probabilidade mais exata. Se tal característica, tal acasalamento, a chance é de eu tirar 50% dos pássaros com a característica que eu quero, beleza, trabalha. Agora, característica eu tenho que tirar 50 passarinhos para tirar, para salvar um com essa característica, então já não aconselho isso para muitos criadores, muito mesmo para um iniciante. Então, para o iniciante, se a gente quer começar a criar canário, primeira coisa, aprenda a criar canário.
Não adianta a gente falar assim, não, você tem que começar com um bicho bom, porque o bom come a mesma coisa. Aí o cara vai lá, gasta um baita dinheiro e começa a morrer filhote, não sabe nem passar ovo, não sabe dar papinha, não sabe fazer um manejo de ninho, não sabe os tratamentos que é feito, não sabe nem o telefone do veterinário e nisso a gente vai desestimular. Então primeiro você tem que saber criar a ave que você está pensando em criar. Depois disso, Serginho, aprendi a criar, foi legal, foi bacana. Bem, comece com coisa boa. Agora sim você vai começar a criar para concurso. Antes você aprendeu a criar, agora criar para concurso. Inicie com coisa boa, com bicho de ponta. Não tente ir muito pela a genética da genética da genética, porque quanto mais a gente trabalha a genética, que é importantíssimo, quando a gente traz um pássaro por conta da genética, que não tem a característica do seu fenótipo, ele pode somar de várias formas, inclusive soma financeiramente, que geralmente é um bicho mais barato e pode trazer bons resultados. Mas a gente se perde, a gente, como eu disse, muitas vezes a gente nem sabe como que eram os pais. Então, tem genética, mas como que era o pai? O pai tinha desenho largo ou fino? Não sei. Mas é do criador que ganha. Mas às vezes é do criador que ganha, mas não é do casal que ganhou. Às vezes não é nem parente do que ganhou. Tem um outro casal lá que não tem nenhuma relação de grau de sangue. O que eu estou falando não é para também querer comprar só o campeão brasileiro, é, porque o campeão brasileiro, na verdade, é um pássaro pronto em várias características. Dificilmente em todas, né? Um pássaro perfeito não existe. Mas é um pássaro mais completo em todas as características. Mas às vezes a gente pode pegar características no box e trabalhar características. Quanto mais características a gente coloca numa ave, mais difícil é a gente chegar no ideal. Inclusive é uma frase que você sabe, que é do nosso grande general, José Luiz, que, que, que falava que o Lizard era uma das raças mais difíceis. Não é que o Lizard é uma raça mais difícil, só que o Lizard é uma das que tem mais itens variados. E se tem mais itens, quanto mais coisa a gente precisa colocar num pássaro, mais difícil é a gente chegar no pássaro ideal em todas as coisas. Fernando, como eu disse na palestra, uma das coisas que confunde muito na genética é a mesma palavra ter vários significados diferentes, ou várias relações diferentes. Uma delas é o azul. Esse tipo de pergunta, eu não consigo te responder de qual azul que você está pensando. Se for a palavra completa fator azul, a palavra fator azul significa é, uma reflexão de pena, que dá um brilho, principalmente nos pássaros lipocrômicos, né, que é um pássaro com fator azul, que é uma reflexão na pena. Existe também a sinonimia do fator azul, que é relacionada com a ausência de feomelanina na plumagem, que ela vem de outras aves, né, que a gente chama de fator azul por não ter feomelanina na plumagem. E existe também o fator azul do pássaro azul, que é o azul recessivo, né? Que também não deixa de ser um fator azul. Então, o canário azul, ele possui o fator azul. Então, tá vendo que a mesma palavra, as mesmas palavras, né? A palavra composta aí tem três significados diferentes. Mas vou explicar uma por uma. O fator azul do pássaro lipocrômico, que dá uma reflexão, que dá um brilho a mais, ele é quantitativo, tá? Então você possui pássaros com vários níveis de fator azul. E quanto mais é, genes favoráveis a fator azul, maior vai ser a reflexão e brilho da plumagem desse pássaro. Existe também o fator azul, que é a ausência de feomelanina. Essa, existe dois tipos de transmissão. Existe a quantitativa, que é por seleção de quanto de pássaros com menos feomelanina, acasalando com pássaros com menos feomelanina, e vai acasalando cada vez mais pássaros mais ausentes de feomelanina visível, e nisso a gente consegue ter um pássaro com pouca melanina, com mais efeito azul, com mais fator azul. Mas existe também um gene, que ele é autossomal recessivo, que não caiu no gosto do pessoal, que é o gene que transmite fator azul. Esse é autossomal recessivo mesmo. No canário, eu não tive a experiência de adquirir um fator azul autossomal e está trabalhando que, teoricamente, esse canário, você casando ele com um fel, você fazer um fel fator azul seria um pássaro
sem melanina nenhuma, porque o fel inibiria a eumelanina e o fator azul inibiria a felmelanina. Mas esses pássaros estiveram na Europa e no Brasil no começo dos anos 2000, acabou se perdendo, não conheço alguém que tenha essa linhagem pura para estar comprovando. Mas sei de outras espécies, como o diamante gold, que tem o fator azul, que é o peito do diamante gold, ele o peito roxo é formado por feomelanina. E quando tem o fator azul no diamante gold, essa feomelanina não é produzida de maneira autossomal recessiva e o peito fica branco, tá? A inibição não é total, tá? Ela é bem brusca, mas não é total, nem mesmo no diamante gold. Você vê que tem um reflexo de, de, de violeta ali, naquela estrutura azul, naquela estrutura branca. Mas e o canário azul, que é a terceira questão de palavras iguais, ele é um pássaro verde com fundo branco. Então, o pássaro verde com fundo branco ele fica azul. Então, o fundo branco dele é transmitido assim como um fundo branco de qualquer outra cor, de um branco recessivo, lipocrômico, de um albino, de um ágata prateado, de um fel albino, de um acetinado prateado e assim por diante. Bem, a consanguinidade é quando a gente casala entre famílias. Existem vários tipos de consanguinidade, consanguinidade que é por anos fechada, consanguinidade que fecha e abre. Tem consanguinidades de parentes bem próximos, como pai e irmãos completos. Tem com meio-irmãos, com primos e assim por diante. Na consanguinidade, a gente consegue fazer uma homozigose dos genes recessivos, tá? Isso é para várias características, tá? Tanto desenho, tonalidade, ausência de fel, plumagem, tamanho de plumagem, forma, posição. Em todas essas características, a gente consegue fazer um trabalho consanguíneo, buscando cada vez mais uma homozigose. Boa noite, Caio. Bem lembrado. Você cita aí visando que ambos possuem boas características de tipo. É muito comum o pessoal perguntar: posso acasalar um verde com cobre? É verdade que o azul melhora o cobre? É verdade que o verde melhora o cobre melhora o verde? Não existe uma maneira genérica uma cor que melhore a outra. Existe sim o fato de um pássaro melhorar o outro. Por exemplo, se você tem um cobre mosaico campeão brasileiro no seu plantel e o seu verde ele é um pássaro bem abaixo desse canário, você utilizar esse canário cobre nas suas verdes, sem dúvida você terá um acréscimo na melanina dos verdes. Mas a questão que você me perguntou é outra. A variedade dos canários pode ser correta no primeiro ano? Vai depender do histórico desses pássaros, se eles têm um histórico de fator vermelho ou de lipocromo limão na linhagem ou não. Se sim, pode sim nascer no primeiro ano tanto pássaros já com fator para concurso, que é aceitável no concurso, quanto pássaros amarelos já aceitáveis em concurso. Mas dependendo da linhagem, não. Às vezes você fica com uma linhagem aí que ela fica casalando cobre com verde, pega esse meio fator, joga no cobre, pega o filhote, joga no cobre, pega o filhote, joga no cobre, e você não consegue colocar fator, porque como é um gene quantitativo de vários genes, a chance de você conseguir juntá-los é mais difícil. Mas de maneira geral, pelo que eu tenho visto, você fazendo até a F3 ou passando a terceira geração um pássaro com fator, você consegue sim bons resultados. Lembrando que como é um gene quantitativo e tem caracteres recessivos envolvidos nesse gene quantitativo, vez ou outra vai nascer pássaros meio fator ou pássaros dourados, no caso dos amarelos, então isso é comum. A gente vê muito isso no caso dos ágatas, que tem uma tendência a adorar os canários amarelos, ágatas amarelos, porque todos os ágatas atuais, clássicos de boa qualidade, têm origem de um pássaro ágata paulistinha, né, que é o
onde surgiu o novo tipo do ágata, que eram pássaros com fator. Então, de vez ou outra, consciente desses genes recessivos, aparecer de uma forma mais exacerbada e apresentar pássaros amarelos que são mais dourados nos ágatas. Então é isso aí, galera. Aguardo vocês na quinta parte da palestra, que está muito interessante, beleza? Galera, forte abraço para todos. Até mais. Fique com Deus. Tchau. Fui.